como terminará a história do nosso universo. E o mais importante, quando será? Isso tudo não é eterno? O universo tem quase 14 bilhões de anos e parece que pode continuar a existir para sempre. Mas na verdade não. Tudo acaba. Tudo, até estrelas e galáxias. Tudo tende a chegar a um estado de energia mínima. E por isso, 3 possíveis apocalipses estão nos esperando. Para entender o que acontecerá conosco, primeiro devemos saber o que decide o destino do universo. Conheça energia escura. Em 1998, cientistas observaram uma nova supernova, uma supernova tipo 1A, o que é conhecida como uma vela padrão na cosmologia, usada para medir grandes distâncias. O brilho da explosão de tais estrelas é quase sempre o mesmo. Então, medindo o brilho da explosão como visto da Terra, pode-se determinar a distância ao local onde ocorreu. Há outra maneira de determinar distâncias enormes, usando algo chamado método de mudança vermelha. Os detalhes são um pouco difíceis de explicar, mas rapidamente. À medida que a luz de um objeto distante voa para a Terra, ele se desloca gradualmente para a parte vermelha do espectro. Então, medindo a vermelhidão da luz de galáxias distantes, pode-se determinar o quão longe elas estão de nós. De acordo com o primeiro método, a nova supernova estava a 7 bilhões de anos-luz de distância, e de acordo com o segundo método, 12 bilhões de anos-luz de distância. A única maneira de explicar de onde vieram os 5 bilhões de anos-luz adicionais foi assumir que nosso universo está se expandindo e essa expansão está constantemente acelerando. Este é um grande problema. É precisamente a energia escura que é teorizada para ser responsável pela expansão do universo. De certa forma, é quase como antigravidade, inconsequente aqui da nossa Terra e mesmo dentro da nossa galáxia, mas ultrapassando o poder da gravidade nas mega distâncias entre os agrupamentos de galáxias. Isso significa que, a menos que um modo de viagem mais rápido do que a luz seja inventado, nunca seremos capazes de visitar a maior parte do universo. Estaremos limitados ao nosso grupo local de galáxias, que inclui a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda e várias dezenas de galáxias anãs, como as nuvens de Magalhães. Mesmo se você se sentasse agora mesmo em um navio que poderia viajar perto da velocidade da luz, você nunca poderia deixar o grupo local. Todas as outras galáxias e grupos vão se afastar de você mais rápido do que você pode abordá-los. Acredita-se que a energia escura seja uniformemente distribuída em todo o universo e provavelmente sempre teve, tem e sempre terá uma densidade constante. A densidade da energia escura pode ter 3 valores: menor que -1, maior que -1 e igual a -1. A primeira teoria, o grande rasgão. Vamos analisar o primeiro caso. Se a densidade da energia escura for inferior a -1, então o universo terminará em algo chamado o grande rasgão. De acordo com observações modernas, o menor valor possível da densidade da energia escura é -1,08. Tudo em nosso universo terminará, neste caso, em um mínimo de 80 bilhões de anos. Todos os objetos observáveis, com exceção de nossas galáxias, o grupo local, se afastarão de nós, acelerando-se até que a velocidade dessa expansão atinja a velocidade da luz, após a qual não poderemos ver nada além do nosso grupo. Os primeiros grupos mais distantes de galáxias começarão a desaparecer em cerca de 10 bilhões de anos. O mais próximo deixará de ser visível após cerca de 60 bilhões de anos. 200 milhões de anos antes do grande rasgão, nosso grupo local começará a se desintegrar. Como uma nota lateral, naquele momento haverá uma nova e maior galáxia como aqui, o resultado da colisão e fusão de nossa Via Láctea e Andrômeda, e cerca de uma dúzia de outras galáxias pequenas que conseguiram não se fundir, mas estão em órbita ao redor. 60 milhões de anos antes do grande rasgão, essa nova galáxia, que os cientistas propõem chamar de Mlômedes, começará a perder estrelas da sua periferia e se desintegrará completamente em outros 40 milhões de anos. Os sistemas solares começarão a desintegrar alguns meses antes do final. Os restos do nosso sistema solar pararão de girar em torno do cadáver do Sol, agora uma anã branca, e voará para o universo em rápida expansão cerca de 3 meses antes do fim. Os planetas serão quebrados cerca de 1 hora antes do fim e a base do nosso mundo, os próprios átomos que ele consiste, será destruído em 1 nanosegundo logo antes da lágrima final.
Somente pontos de partículas não compostos, partículas elementares como eletrons, quarks e gluões, permanecerão da diversidade selvagem e inimaginável do que era o universo. Eles nunca colidirão novamente e não formarão nada novo. Cada partícula elementar se afastará de cada outro mais rápido do que a velocidade da luz. Nada mais acontecerá. Nunca. Jamais. A segunda teoria. O grande aperto. Se a densidade da energia escura for superior a -1, então, dentro de dezenas de bilhões de anos, a força da gravidade vai ganhar, e a história do universo acabará com um pouco mais de diversão. A propósito, essa teoria é menos provável, mas ainda não entendemos completamente como a energia escura funciona, então o grande aperto ainda é possível. Devido ao fato de que as propriedades da energia escura não são totalmente conhecidas, é impossível nomear até aproximadamente quanto tempo resta nesse cenário para o fim do universo. Você só pode descrever os eventos que vieram antes do final, sem estar exatamente amarrado ao tempo. Em primeiro lugar, deve notar-se que não só todas as galáxias, supergrupos e todas as outras coisas divertidas irão convergir, mas que o tamanho do próprio universo encolherá. Quando diminui 5 vezes o seu estado atual para um diâmetro de 20 bilhões de anos-luz, todas as coisas da estrela agregada se fundirão em um supergrupo, sendo as galáxias os elementos constituintes do grupo. Eles permanecerão. Eles continuarão girando ao redor um do outro e colidirão, mas não serão separados por distâncias esmagadoras, ao contrário da versão anterior do desenvolvimento do universo. Neste, você pode chegar a qualquer lugar, em qualquer lugar que você queira ir, se estiverem a uma velocidade próxima da luz. Quando o universo encolhe para 1 bilhão de anos-luz, os supergrupos se fundem em uma galáxia gigante e a temperatura do fundo cósmico de micro-ondas atingirá 32 graus Fahrenheit, isso é, 0 graus Celsius, e todos os planetas pedregosos do universo serão adequados para a vida, se houver água sobre eles. Então, deixe o universo diminuir rapidamente e a temperatura do CMB criará um calor confortável e a vida pode nascer. Mas, infelizmente, a temperatura do fundo continuará a aquecer por milhões e até bilhões de anos. A temperatura aumentará, o espaço se tornará cada vez menor, até que finalmente, mesmo os átomos se dividirão e se desintegrarão. Tudo retornará a um estado assim como antes do Big Bang. No final, o universo finalmente consistirá em uma massa microsingular de temperatura e densidade infinitas. O que acontece a seguir não pode ser previsto. As leis físicas modernas não se aplicam em tal local. Mas é possível que o Big Bang aconteça novamente, criando um novo universo. A terceira teoria: morte por calor. Se a densidade da energia escura for precisamente 1, o universo expandirá lentamente, mas infinitamente, a uma taxa constante. Grupos de galáxias serão sempre separados, mas os objetos dentro dos grupos permanecerão permanentemente gravitacionais. Após algumas dezenas de bilhões de anos, as galáxias vão esgotar o suprimento de pó e gás, a partir do qual as estrelas se formam. As principais fontes de luz serão anãs vermelhas de longa vida, estrelas pequenas e aborrecidas, muitas vezes apenas 1/10 tão leve quanto o nosso Sol. Após cerca de 10 trilhões de anos, os últimos anões vermelhos deixarão de brilhar e se transformarão em anões pretos. O universo mergulhará na escuridão, apenas aqui e ali iluminado pelos restos de sua antiga grandeza. Até mesmo estrelas de neutrões e anões brancas. Gradualmente, toda a matéria será absorvida por buracos negros, que crescerão para tamanhos inimagináveis por trilhões de anos. Terão centenas de trilhões e trilhões de anos, até que os buracos negros se evaporem devido à radiação Hawking. Isso acontece porque os fótons, com uma probabilidade muito baixa, podem escapar além do horizonte de eventos de um buraco negro. Durante um período de tempo suficientemente longo, os buracos negros se evaporam, deixando apenas fótons e quarks e eletrons no universo. Ocasionalmente, os eletrons e os positrons se combinarão em átomos de positrônio e depois aniquilarão imediatamente. A morte térmica veio. Se tudo isso parece um pouco assustador, não se preocupe. No momento temos um universo inteiro cheio de estrelas brilhantes e espero mundos aptos para a vida. Não importa o que aconteça bilhões ou trilhões de anos a partir de agora. Devemos nos alegrar de ter sorte de viver agora, nesse momento perfeito, quando podemos aprender como nosso universo nasceu e como ele vai acabar.
Podemos observar o universo em toda a sua beleza grandiosa aqui mesmo, agora mesmo. E é maravilhoso. O que acontecerá se o envolvermos com fita adesiva e arremessarmos tudo isso empacotado em um forno de micro-ondas? Assar bastante bem, alimentar isso a uma baleia gigante com fome, depois disso te afogar no oceano, mandar você para o espaço e deixar cair você de volta para a Terra direto para o fundo da Fossa das Marianas. Não há tempo para explicar, basta clicar no link na descrição e assistir ao primeiro episódio nessa série de desenhos animados maravilhosamente fantástica e prestes a explodir em toda a internet.